Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Gratidão infinita por estar aqui. Eu me chamo Misserlaine Sanches. Desculpa um pouco a voz, eu estou um pouco resfriada, mas eu não podia deixar de passar para vocês esse insight que me deu de um resumão que eu fiz voltado para tantas coisas que eu vivi depois que eu comecei a mudar a minha forma de ver a vida, a minha mentalidade. Eu vejo que todos nós, a gente tem um desejo muito forte no coração de mudar a nossa jornada, né? E que é para isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui para evoluir, para crescer, para expandir. Então, gente, eu quero falar sobre como a gente pode realizar esses sonhos, essas metas, esses projetos que a gente tem e que muitas vezes parece que nada está acontecendo, né? Que as coisas ela não vem para um, vem para outro, outro muda e eu não mudo. Então, primeiro você tem que saber claramente o que é que você quer mudar. Você tem que saber de onde você está com clareza e para onde você quer chegar, tá bom? Então, eu me chamo Misserlaine Sanches, sou terapeuta integrativa, trabalho na área de reprogramação mental. Você precisa mudar aqueles padrões que você tinha, porque existem crenças limitantes que nos paralisam o tempo todo. A gente, sabe, tem um ditado aqui no Nordeste que diz assim, é como se fosse Maria vai com as outras. Se fulano for, aí todo mundo vai num coletivo. A gente tem isso, né? Porque a gente aprendeu assim. A nossa cultura é assim. Vai todo mundo junto, num todo. Quando os nossos pais, eles iam nos ensinar alguma coisa, ele passava as crenças limitantes dele. Né? Ele passava as crenças limitantes e por isso a gente repete esse padrão. Quando meu pai ele falava que rico é assim, que não ajuda, não faz, era aquilo que ele aprendia, então ele reproduzia, passava para a gente, que passávamos para os nossos filhos. Que bom que isso para mim não existe. E esses dias a minha filha ela queria muito um pinto. E aí eu peguei e dei de presente a ela. E ela chegou na frente do espelho e disse, olha como você é lindo, olha como você é maravilhoso, olha que lindo você é, entendeu? Então é assim que ela se vê. Ela olha na frente do espelho, brinca e diz o quanto ela é linda. Porque hoje ela está aprendendo uma nova forma de ver. Então é como você, porque eu estou trazendo isso, porque eu queria dizer para você que não é diferente para a gente realizar os nossos sonhos, mas aí as pessoas acham que a gente está aqui romantizando as coisas e não é. Porque tudo que você aí do outro lado passou e passa, eu também. Não tem diferença, sabe? A diferença foi quando eu comecei a expandir a minha consciência. Porque se eu tivesse R$ 100 na minha conta, eu ficava pensando, ai, porque tem pouco, porque vai acabar, porque não sei o quê. Mas se eu tivesse 100 mil, eu ficava pensando do mesmo jeito, com medo, com insegurança e com insatisfação. Hoje não. O que eu tiver, ele me faz feliz. Sabe, a diferença é que hoje eu entendi que para realizar qualquer coisa na minha vida eu tenho que viver um momento por vez. Porque o único momento que me importa e que eu tenho que dar o meu melhor é aqui e agora. Por Deus que isso foi a porta de entrada para mudar minha vida. Por Deus, não teve outra coisa. Eu comecei a entender que eu tinha que viver um momento por vez e que eu tinha que ser feliz naquele momento com aquilo que eu tinha. Então chegou um momento que eu não tinha nem o que comer, chegou um momento que eu não tinha 10 centavos, chegou um momento que eu estava endividada em dívidas impagáveis, chegou um momento de desespero, de trauma, de medo, de receio. Eu senti tanto medo, medo de tudo, que eu pensei que eu ia morrer só do medo. Então tudo isso eu já vivi. Só que eu escolhi, no meio do caos, viver um momento por vez. Aqui e agora, eu ficava assim pra mim. Aqui agora eu sou feliz, aqui agora eu tenho comida, aqui agora minhas filhas estão aqui, aqui agora, aqui agora. Eu tô viva aqui agora. E se eu der um passo e morrer? Tá entendendo? E porque eu tô pensando ainda no final do mês, não sei quando. E se eu não conseguir? Então, eu só tenho que pensar aqui agora. Porque, e se eu não conseguir? Mas e se eu conseguir? Aí eu vou ficar desesperado, traumatizado de uma coisa que nem aconteceu. E se no final do mês
eu recebi um dinheiro abençoado, eu comecei a ressignificar. Quando vinha para minha mente essa sabotagem, foi assim que eu comecei a realizar uma vida diferente, uma mente diferente. Sabe, gente, eu tenho muito que melhorar porque todos nós temos. É um processo na nossa vida. Cada dia a gente vai evoluindo um pouquinho, mas você tem que decidir evoluir, você tem que decidir expandir, você tem que decidir crescer, você tem que tomar uma decisão. Eu nunca mais disse a coisa não dá certo para mim, dá sim. Eu é que ainda não estou vendo, sabe? Eu posso não estar vendo, mas a mudança está acontecendo. E eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a parar de pensar negativo. Eu comecei a parar de reclamar. Sabe, porque eu reclamava, porque eu ficava com medo, porque eu tinha uma insegurança. Eu comecei a amar a vida do jeito que ela era. Eu comecei a acolher. Mas e olha que nessa época eu não tinha nem o que comer, viu? Lembre lá. Então eu não tinha nada e eu comecei a amar a vida. E nunca esqueço de um rapazinho que ele estava conversando com a gente e ele falou assim, nossa, você parece um Buda. Você, tudo pra você tá bom, tudo pra você é legal. E era assim, tudo pra mim foi ficando bom. Ah, mas fulano falou de você, gratidão, porque ele tem boca pra falar. Ah, mas não tem isso aqui, mas Deus vai suprir todas as minhas necessidades. E eu comecei a entrar no estado, cara, que muitas vezes eu vou lá para meus vídeos, muitas vezes, e eu busco sempre a essência daquela pessoa que começou os vídeos. Porque ali eu vejo o quanto o prazer e a gratidão de tantas mudanças. Lá no meu outro canal tem os vídeos de 3 anos atrás. E eu busco me apaixonar todos os dias porque eu estou me tornando e honrar a minha história. Eu decidi me apaixonar pela vida do jeito que ela era, porque eu entendi que eu sou 100% responsável por tudo que me acontece. Que se as pessoas que eu busquei na minha vida, que me trataram daquele jeito mal, foi porque eu me tratava. Se eu entrei naquele mar de dívidas, foi porque eu busquei. Eu comecei a entender que eu sou 100% responsável por tudo que me acontece. E eu comecei a me perdoar por ter atraído para a minha vida tantas situações desafiadoras. Essa foi a porta que realizei meus planos, sonhos, metas, projetos. Que eu estou em uma jornada, mas que eu tenho certeza que hoje, amanhã, depois, outra coisa. Gente, para quem ouvir essa mensagem, entenda isso, sabe? Entenda isso. Pare de ficar 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses. Para disso. Você está se sabotando. Sabe? Quando, eu já estou praticando isso, eu já estou buscando isso. Ei, não tem regras. Não tem limite. Enquanto mais eu queria mudar, quanto mais eu tinha sede de mudança, quanto mais eu queria que a coisa acontecesse, não acontecia nada. Era como se o mundo tivesse parado naquele desafio que eu estava vivendo, sabe? Naquela ansiedade eu chorava, eu me angustiava, eu me desesperava. Quando esse sentimento começou a vir de angústia, de desespero, de insegurança, sabe o que eu fazia? Ia caminhar. Por Deus, gente, já teve dias de eu me arrumar para ir caminhar 3 horas da tarde. Porque ou eu saía para caminhar, ou eu me deitava e ficava depressiva e dava asas à tristeza, à insegurança, ao medo, à insatisfação. E eu disse em mim, enquanto eu habitar no mundo físico, você não vai se apoderar mais de mim. O meu corpo, a minha mente está blindada nela, abaixo de Deus, quem manda sou eu. E isso nunca mais aconteceu. Eu fui uma jovem, eu fui uma pessoa depressiva. Até meus 33 anos, eu era uma mulher depressiva, frustrada, atormentada, angustiada, amargurada, sabe? E mudou tudo isso em mim, porque eu tomei uma decisão. Eu falei, cada vez que eu for subir de nível, mudar de nível, eu vou apagar o degrau de baixo para não correr o risco de voltar. Então, tome a decisão e pare de perguntar. É hoje, é amanhã, não importa. Não importa o tempo, eu vou mudar. Porque eu sou
filha de Deus. Sabe? Olha o poder que você tem. Deus habita em mim, em cada célula do meu corpo. Se Deus habita em você, o que é que te falta? Então não faz mais isso. Esse é o caminho de menor resistência para você realizar todos os seus sonhos, planos, metas e de você viver uma vida extraordinária que você vai olhar. Escute isso que eu estou lhe dizendo, se você está passando por um momento muito desafiador. Um dia você vai olhar e você vai dizer, uau, valeu a pena passar por tudo aquilo. E ainda você vai ensinar pessoas o caminho de menor resistência para mudar a vida também. Então, gente, não tem regras, não tem normas, não tem dias, mas quando você acreditar que algo na sua vida vai acontecer, tá bom? Gratidão, espero ter sido de contribuição. E se você quiser mais informações, quiser mentoria, vai lá no meu Instagram que a gente está iniciando uma jornada nova, uma jornada de porta aberta, onde a gente vai fazer oração durante 7 dias e eu conto com você lá, tá bom? Gratidão.